para tomarem assento e coordenarem a mesa da parte da tarde. Para compor esta mesa, chamamos a professora doutora Maria Carmelita Yazbek, a professora Carmelita Yazbek é assistente social, doutora em serviço social pela PUC de São Paulo, pós-doutora pelo Instituto de Estudos Avançados da USP, professora da pós-graduação em serviço social da PUC de São Paulo e membro do Conselho Científico e Acadêmico da Faculdade de Serviço Social da UNLP Argentina. Convidamos a professora doutora Yolanda Aparecida Demétrio Guerra. A professora Yolanda Guerra, ela é doutora em Serviço Social pela PUC São Paulo, coordenadora do Núcleo de Estudo e Pesquisa sobre Fundamentos do Serviço Social na Contemporaneidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Passamos a palavra para Luciano e Márcia Luiza, que farão os encaminhamentos dos trabalhos desta mesa. Boa tarde. Iniciando então os trabalhos dessa tarde, neste evento importantíssimo, histórico, a gente conta com a presença não diferente, né, do que eu coloquei, importantíssima, histórica, dessas duas referências da profissão, professora Carmelita e professora Yolanda, para que a gente aqui possa situar, possa consolidar, possa relembrar e possa projetar, sem idealismos, o que a gente se propõe de compreensão e de perspectivas e possibilidades e de limites também para o projeto, para a materialização do projeto ético-político do serviço social, sobretudo no recorte, por que não, né, daqui do estado de São Paulo, né, aqui esse estado que abrigou a primeira escola de serviço social, né, na PUC, e que daqui se originou também outras várias sementes que hoje compõem, né, até lembrei agora da arte, né, do conjunto Cefes-Cres, que é do fundo esmurrado, né, que é aquela árvore com aqueles galhos, né? Então, lembrei quando eu falei de semente. Então, cada um daqueles galhos representa cada um dos princípios fundamentais da nossa profissão. Que, nessa mesa, a gente possa, à luz do que a gente debateu na parte da manhã, a gente possa recuperar, revisitar e renovar os nossos compromissos com esses princípios fundamentais. Então, eu passo a palavra para a companheira Márcia fazer suas primeiras considerações para a gente começar a nossa conversa, o nosso debate. Obrigado. Bom, boa tarde a todos e todas. É com grande emoção que eu me encontro nessa mesa, né? Acho que todos nós estamos vivenciando isso hoje. Um detalhe, porque minha turma faz 40 anos de formada, então eu faço parte dessa história por 40 anos, né? Isso é uma satisfação muito grande, nesses 80 anos eu ter vivido 40 na profissão, né? E pude presenciar os avanços, os desafios, e cada vez mais o compromisso que essa profissão tem com a classe trabalhadora, né? Esse avanço que não dá para a gente negar, que se diferencia de todas as outras profissões. Acho que isso é uma marca da nossa profissão, é um amálgama que foi formado, né, nessa nossa trajetória. Então, só reafirmando esse nosso compromisso cada vez maior, né, com a classe trabalhadora, e reafirmando o slogan da nossa campanha,
em direito de trabalhador não se mexe, né, que eu acho que realmente vai ser a mola propulsora das nossas ações por este ano afora. Então, mais uma vez, agradeço a presença, né, tão brilhante das duas companheiras, que vão contribuir para que a gente possa refletir um pouco mais, né, e se colocar nessa profissão que nós escolhemos. Obrigada. Portanto, iniciando nossos trabalhos, passo a palavra para a professora doutora Maria Carmelita Yazbek. Bem, muito boa tarde a todas, a todos, aos queridos companheiros dessa mesa, os representantes do nosso CRES, a querida e sempre companheira Yolanda Guerra, né? A gente está sempre na mesa junto. Antes de ontem nós estávamos no mesmo evento, então a gente tem tido uma feliz parceria. Bem, a tarefa que me cabe aqui, conforme a nossa divisão de trabalho, é fazer um percurso, apresentar um percurso da nossa trajetória histórica, obviamente privilegiando algumas marcas, alguns momentos mais relevantes, porque são muitos anos, são 80 anos, nos quais nós construímos um colegiado que é o segundo do mundo, o primeiro é o norte-americano, mas depois dele somos nós, talvez até agora, após a nova pesquisa que o Cefes está fazendo, a gente tenha crescido nesse número, não é? Para dizer para vocês que a história desta profissão, primeiro, não é linear. Embora tenha um traço comum do compromisso com os trabalhadores, a direção deste compromisso, a direção política, a direção teórica, variou profundamente ao longo da história. E também um outro traço que permanece acompanhando essa história é a presença do pensamento conservador, né, que ao longo, desde as origens, encontramos em relação a esse pensamento momentos de superação, momentos de ruptura, e ele retorna, e a gente rompe, e ele retorna, e ele nos ronda ao longo desses 80 anos e permanece ainda, né, como uma constante espada sobre a nossa cabeça, né? É difícil resumir 80 anos em pouco tempo, né? E por isso eu optei por essas marcas, entendendo, né, em primeiro lugar, que a história é um processo de múltiplas e heterogêneas dimensões, né? De contraditórias dimensões, e a história, não entendo a história como um movimento linear ou evolutivo, mas como um processo exatamente permeado por essas contradições que expressam as contradições maiores da nossa sociedade de classes, né? A história é contraditória, né? E ela tem momentos, né, de grande avanço da profissão, momentos de retrocesso, né? Mas há alguns traços comuns, né? Eu vou começar com as pioneiras, com as primeiras assistentes sociais brasileiras, né? Um traço comum que eu observei, né, estudando a história da nossa profissão, é a busca pela Yamamoto, né, que situa sempre a profissão na realidade, no contexto histórico, no contexto mais amplo de reprodução da ordem capitalista, das relações sociais que configuram o capitalismo, o que situa o serviço social sempre numa posição de interlocução com a realidade. A profissão se explica a partir da sua inserção na realidade, das grandes determinações sociais, econômicas, políticas e culturais que lhe conferem um lugar, um perfil, né, e um protagonismo nessa sociedade. Primeiro, vou separar em alguns marcos, não são muitos, até porque a gente tem um tempo relativamente pequeno. O primeiro grande marco, e eu pessoalmente gosto muito de falar deste momento, porque foi um momento que eu estudei no meu mestrado, e porque, como eu sou mais antiga, eu tive a possibilidade de conviver com algumas daquelas mulheres, né, ou que começaram o serviço social no Brasil, e começaram através da criação da fundação de uma faculdade, que é a nossa Faculdade de Serviço Social da PUC de São Paulo, e da criação de alguns centros operários. Quando eu ingressei na faculdade, depois
mais adiante no meu mestrado e fui fazer a minha dissertação, eu tive a oportunidade de entrevistar veja, eu sou antiga, a fundadora da escola, Dona Odila Sintra Ferreira, né, que já faleceu há muitos anos, mas que eu tive a oportunidade de ouvir dela qual era o projeto das pioneiras, né, e descobri coisas muito interessantes. Obviamente, também convivi com outras, daquelas que começaram o serviço social no Brasil, Nadir Kfouri, a dona Helena Iraci Junqueira, né, que são mais conhecidas porque já alcançam uma geração maior de assistentes sociais, né. Então, a gênese da nossa profissão, ela é bastante interessante se nós a analisarmos do ponto de vista do projeto das pioneiras, né. Elas tinham um projeto, primeira constatação, elas tinham um projeto. O pior maneira de dizer, ele era ético e era político, né? E ele era a essência do conservadorismo, né? Ou seja, as mulheres que fundaram o serviço social no Brasil, elas tinham uma proposta, né, que era, vamos dizer, implementar as ações de enfrentamento à questão social, naquele contexto, né, dos anos 30, pela mediação do projeto da Igreja Católica, né. Na verdade, o serviço social interessava profundamente ao patronato e ao Estado, né, porque nos anos 30 a questão social não é mais uma questão que se resolve com bases em ações filantrópicas, assistenciais. Os trabalhadores, né, da emergente sociedade industrial brasileira reivindicam um sistema protetivo, reivindicam direitos, reivindicam jornada de trabalho, reivindicam, né, um apoio do Estado para o desenvolvimento das suas tarefas. E, obviamente, o patronato também tem interesse em responder à questão social de uma forma a enquadrá-la e a esvaziá-la, vamos dizer, de um certo ponto de vista, mas enquadrá-la politicamente através de algumas respostas que supunham profissões como a nossa profissão, né? Então, as primeiras mulheres que partiram, eram mulheres, isso é um dado interessante, mulheres muito ousadas para os anos 30, onde o ingresso no mercado de trabalho era permitido apenas para enfermagem, educação e depois assistência social, quer dizer, o que era consentido e permitido à mulher que saía de casa, né? E eram mulheres organicamente ligadas à Igreja Católica de São Paulo, né? Basta dizer que o mesmo grupo que funda a Escola de Serviço Social em 1936, funda em 1932 o Centro de Estudos e Ação Social para a difusão do pensamento e da ação social católica, e em 1934 esse mesmo grupo funda a Ação Católica em São Paulo. Então, era um grupo de mulheres comprometidas com a ação da igreja, que carregam a visão da questão social com as mesmas características do pensamento social da igreja daquele momento. Acho que todo mundo um dia estudou a influência das encíclicas papais, né, na formação dessas primeiras mulheres, a Rerum Novarum, a 40º ano, e nessas encíclicas havia uma concepção de questão social, né, e havia uma crítica da Igreja Católica aos abusos do capitalismo, não uma crítica ao capitalismo, mas aos excessos, aos abusos, à arbitrariedade, ao lucro, à usura, né, à superexploração dos trabalhadores. Havia uma crítica nessas encíclicas desses abusos do capitalismo e, sobretudo, uma crítica ao grande perigo que significava a alternativa socialista, né? Nós tínhamos a Revolução Russa de 1917 e a expansão do pensamento comunista, a fundação do Partido Comunista, né, no Brasil, e, obviamente, né, isso também ocorria na Europa, obviamente, o grupo tinha uma posição de difundir essa doutrina, né? Então, elas se preparam, elas trazem uma assistente social da Bélgica chamada Adèle Delaunay. Eu tenho o programa desse curso, primeiro que elas fizeram, um curso de ação social, né, sobre questão social e sobre ação social. Então, elas tinham uma ideia de que a profissão deveria atuar no campo da ação social, entendendo que esta ação
no caso, era marcada pelo pensamento da Igreja Católica, né? É um momento em que a Igreja cria inúmeras instituições no Brasil, como a Liga Eleitoral Católica, né? Várias frentes de trabalho marcadas pelo católico, porque ela quer recuperar um poder temporal que ela havia perdido com a República, né? Com a laicização do Estado, então ela tem interesse em interferir, sobretudo no mundo operário. Não é à toa que elas criam 400 centros operários, para orientar, principalmente as mulheres operárias, as mulheres trabalhadoras, né, para a conciliação das suas tarefas do lar e tarefas na fábrica, no mundo mercantil, no mundo da empresa, né, e principalmente para preparar, elas tinham uma grande preocupação em preparar quadros operários para levar adiante o projeto político da Igreja. Mais do que isso, nos primeiros anos, elas partem para uma intervenção política partidária, né? Dona Helena Iraci Junqueira é eleita vereadora, depois é eleita secretária da Educação. Quer dizer, elas tinham um projeto político efetivo, né? de assumir posições em partidos políticos, de formar lideranças dos movimentos dos trabalhadores, né? Não é à toa também que a Ação Católica aí tinha várias frentes, a Juventude Agrária Católica, a Juventude Estudantil Católica, Juventude Universitária Católica, Juventude Operária Católica, né, que eu acho que existe, eu não tenho certeza, até hoje, o movimento da Ação Católica Operária, que era a formação de quadros para assumir o poder político, né, nas lutas do movimento operário, no movimento sindical, no movimento político na sociedade, e levar adiante o projeto que elas defendiam, que era o projeto da Igreja Católica, né? Um projeto que criticava o capitalismo, exorcizava o capitalismo dos seus demônios, dos seus equívocos, etc., e, ao mesmo tempo, condenava a alternativa socialista. No fundo, elas nunca questionaram o capitalismo, na sua essência. Questionavam a versão concreta do capitalismo na sociedade brasileira, né? E quando o governo brasileiro, naquele primeiro momento, cria a CLT, né? Ele cria instituições políticas sociais que vão absorvendo, o Estado de São Paulo cria o Serviço Social na Secretaria da Justiça, bom, criam, né, espaços de trabalho e criam também, o governo responde à questão social brasileira, todo mundo sabe disso, naqueles anos com a CLT, que, aliás, parece que foi a última resposta e está ameaçada, né? Historicamente. Então, o governo cria para o trabalhador do mercado formal, com a carteira assinada, né, um sistema protetivo, que podemos fazer as nossas críticas, mas que garantia uma série de conquistas. A jornada de trabalho, a licença saúde, a licença maternidade, férias, etc, etc. Tudo aquilo que a CLT garante até hoje, ali se coloca como uma resposta às lutas e pressões dos trabalhadores organizados em sindicatos, em partidos, eles começam a avançar. Para os demais trabalhadores do mundo da informalidade não é de hoje, né? Para os órfãos, as crianças abandonadas, os deficientes, idosos, etc, 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 nada melhor do que criar algumas políticas de assistência social e cria a LBA. Embora as pioneiras, eu estava conversando agora com a Yolanda, quando eu entrevistei a dona Odila, ela me disse, a minha formação foi na Europa, claro, na França, foi em ação social. Então, eu sou uma profissional preparada para desenvolver a ação social. E a ação social é a ação política, por isso que eu estou dizendo que elas tinham um projeto. É ação política. Nós não, pasmem, nós não queremos fazer assistência social. Isso é lá com os Estados Unidos, com a Mary Richmond. Nós queremos fazer ação social, ação política, né, inspiradas no pensamento francês e belga. Os belgas faziam assistência social. Então, e o mercado que se abriu demandava assistência social, então elas vão entrando no mercado concreto. Mas a proposta delas era política, né, e elas acabaram. Claro, este grupo, que ele vai se abrindo, no ano seguinte tem a Escola do Rio, isso cresce, né, muito rapidamente, os cursos de serviço social no país, né, e, obviamente, a Legião Brasileira de Assistência se torna um mercado
importante para os assistentes sociais em todos os estados do Brasil, né? E a assistência social entra na vida desta profissão. Eu estou chamando a atenção porque, para mostrar a natureza do projeto delas. Ele era um projeto mais sofisticado, mais perigoso, também, de um certo ponto de vista, né? E profundamente marcado por uma tônica da nossa história, que vai ser o pensamento conservador, né? O pensamento conservador começa lá, né? O Zé Paulo diz, o serviço social nasceu antimoderno e conservador, é verdade, né? Ele nasce conservador, porque aquele pensamento doutrinário, né, era um pensamento contrário, né, a qualquer perspectiva de ruptura da ordem capitalista, era de preservacionista, era de preservação, né, e era um pensamento marcado por um ideário conservador, como era o ideário da Igreja Católica daquela década, né, de 1891 e de 1931. Ideário da Igreja que também vai mudar num contexto mais adiante, que vai também nos afetar no momento da reconceituação, quando a Igreja rompe com o pensamento conservador da própria Igreja e traz a teologia da libertação e abre um caminho novo para os assistentes sociais. Bom, o contexto, então, dessas pioneiras era esse, né? Eu tenho 1000 detalhes, coisas curiosas, os primeiros folders que chamavam as assistentes sociais, as primeiras seleções, né, onde elas eram avaliadas por sua conduta moral, por sua conduta ética, né, onde havia depois seleções psicológicas, né, quer dizer, tinha que ter um perfil. Eu tenho uma documentação muito interessante dessa parte da história, o primeiro currículo, que não tinha teoria, né, tinha doutrina, se estudava a igreja, as encíclicas, as cartas, o método da ação católica, que era o ver, julgar, agir. As primeiras intervenções nossas eram assim, ver, julgar e agir, que era o método da ação católica, que a gente estudava-se puericultura, estudava-se noção de direito, né? E não se estudava o serviço social. Em função disso, né, no final dos anos 40, um grupo de assistências sociais brasileiras vai para os Estados Unidos, entre as quais um grupo grande dessas pioneiras e também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, já vai um grupo, são 17, para aprender, afinal, alguma coisa mais teórica e menos doutrinária sobre a profissão. Lembrem-se que doutrina, a base doutrinária é uma base bastante instável, porque a doutrina é uma proposta de fé. Eu vou fazer adesão à doutrina porque eu acredito, né? Não é uma teoria social que me explica a realidade. Então, era uma base doutrinária que é, logo em seguida, superada quando essas assistentes sociais voltam da Europa, dos Estados Unidos, desculpem, trazendo as abordagens de serviço social de casa, serviço social de grupo e serviço social de comunidade. E elas trazem um lastro teórico bastante consistente, né? Ingenuamente, a gente acha que o conteúdo dessas abordagens não tinha consistência teórica. Tinha. O problema, a consistência teórica, era positivista, né? Que o método positivista de abordagem da realidade é uma apreensão imediata da realidade, né? Pragmática, uma abordagem que se caracterizava por lidar com os fatos como eles aparecem, né? Então, com o imediato, com o aparente e, né, com um movimento metodológico aí, que já não era mais o ver, julgar e agir, né, mas que se buscava identificar os fatos sociais, como eles estavam aparecendo ali naquele momento, encontrar estratégias, né, para enfrentá-los, né, e buscar o ajuste, a integração, a adaptação. Quer dizer, a ideia do método positivista é essa: adapte-se o indivíduo ao meio, né? E até mova-se alguma coisa no meio, se é para que ele se adapte de uma forma mais adequada. E aí, então, você tem, ainda nesse primeiro momento da gênese, né, a apropriação por parte da profissão de uma primeira teoria social, uma vertente teórico-metodológica, né, que explica a realidade e que passou a ser a matriz explicativa da realidade dos nossos primeiros assistentes sociais. Isso foi muito forte durante muitos anos, né? Mas, obviamente, aos poucos, não só no Brasil, como em toda a América Latina, e a gente chega aqui num segundo marco, segundo momento
profundamente importante, estou colocando a gênese, agora o marco seguinte, é o movimento de reconceituação na América Latina, que significou, né, um profundo processo de revisão do serviço social latino-americano, né? Ele começa como um movimento latino-americano, com vertentes absolutamente heterogêneas, né? Mas unificadas pela busca de encontrar novas estratégias, novas alternativas sob vários pontos de vista, teóricos, metodológicos, operativos, políticos, quer dizer, né, culturais, buscava-se encontrar novos caminhos para a profissão. E, nesse processo, nós vivíamos no Brasil um golpe militar, né, e, portanto, o debate político, nesse momento, no serviço social brasileiro, foi bastante pobre, bastante restrito e marcado pelo positivismo, né? Então, aí os documentos que a gente estuda, Teresópolis, Araxá, não é? Quer dizer, eram documentos dentro da perspectiva do como fazer, sem perguntar para que fazer, qual é o sentido, qual é o significado social dessa profissão nessa sociedade latino-americana. Enquanto isso, em outros países da América Latina, né, que ainda não viviam os seus golpes militares, as pessoas estudavam, inclusive autores brasileiros, como Paulo Freire, que eram proibidos no Brasil, na ditadura, né, e avançavam na discussão de um serviço social mais crítico, mais transformador da realidade, né. Muitos devem ter estudado aqui o Anderegg, né, na Argentina, do ajuste à transformação. Então, na Argentina e no Chile, principalmente, no Uruguai também, avança-se numa crítica política à profissão. No Brasil, a crítica é absolutamente tecnocrática. Teresópolis é o exemplo da tecnocracia, né? É o exemplo do documento de matriz positivista. Claro que isso muda, né? Muda, primeiro, por tristes razões no Chile, na Argentina, com os golpes militares sanguinolentos, que deixaram, cada um deles deixou pelo menos 3 mil mortos, são por volta de 6 mil pessoas. Muitos assistentes sociais morreram, e aí eles silenciaram na produção intelectual, que só vai voltar com a nossa presença na América Latina. A crítica à realidade latino-americana só vai voltar alguns anos depois com a presença do serviço social brasileiro na América Latina. Em compensação, no Brasil, aos poucos, nós vamos abrindo, né, o processo que o nosso Zé Paulo chama de renovação, com várias possibilidades, também essa é uma questão que muitos conhecem, né? Quem leu Ditadura e Serviço Social um dia lembra das vertentes, a modernizadora, a atualização do conservadorismo, né? E a intenção de ruptura. A intenção de ruptura marca a perspectiva intencional de uma ruptura efetiva com o pensamento conservador. E que, de fato, na minha avaliação, só vai ocorrer com aquilo que eu chamo um terceiro marco na nossa história, né? É uma gênese, é um movimento de reconceituação, um movimento de renovação, e esse terceiro marco eu estou colocando na produção da nossa companheira Marilda Yamamoto. Porque até então nós conhecíamos Marx através de manuais, através do pensamento de autores de outras tendências, estruturalista, por exemplo, como Luiz Althusser, né, a Martha Honecker, né? Nós conhecíamos Marx sem ter lido Marx, o que era um grande equívoco, o que é um grande equívoco. E é pela Marilda, né, nesse momento eu me lembro, nós trabalhamos juntas 10 anos, ela era a equipe de teoria da PUC, era ela e eu, né? E aí eu percebi, não é? Ela frequentava na USP um autor muito respeitado naquele momento, que era José de Souza Martins, que tinha um curso, seminários sobre a teoria social de Marx. E ela fazia lá e levava para nós. Ela fazia e levava para nós e construiu a linda dissertação de mestrado dela a partir dessa abordagem. Eu ponho isso como um marco, porque eu acho que aí é, do ponto de vista teórico, uma ruptura com o pensamento positivista e conservador. É a primeira efetiva ruptura no campo da teoria. Intenção, nós continuamos até hoje em muitos campos, mas na construção do conhecimento, na explicação sobre o que é o serviço social, a gente tem, em Yamamoto, a primeira grande ruptura, né? E o primeiro marco
quanta coisa que eu pulei, né? Um marco importante da profissão no âmbito da tradição do marxismo, na verdade, né? Vai coincidir com, um pouco antes de Yamamoto lançar a dissertação dela, nós temos um movimento político muito forte no Brasil, né, do final dos anos da ditadura, quando se reorganiza a classe trabalhadora, os sindicatos, os movimentos sociais. No final dos anos 70 foram as nossas entidades organizativas se reorganizam nesse momento, e nós temos o chamado Congresso da Virada, que é outro, poderia até situar como um marco, mas eu ponho como uma marca importante desse grande marco, que é a retomada do movimento político no país, né, através dos sindicatos, através de partidos que emergem ali naquele contexto, como é o Partido dos Trabalhadores, né, e como são as entidades sindicais, as grandes entidades sindicais começam a se caminhar ali, né, e também o peso da Igreja Católica, que neste momento é diferente. Durante os anos 60 e a década de 70, havia um movimento de ação católica, né, sob a inspiração do Papa João XXIII. É impossível falar da história do serviço social brasileiro e latino-americano sem falar da teologia da libertação. Até hoje, até o ano passado, o Gustavo Gutierrez, que era um teólogo peruano, abriu evento de serviço social no Peru, né? Então, por quê? Quer dizer, coincidiu, né, de muitos assistentes sociais ligados à ação católica passarem para partidos políticos clandestinos, né? Aí nós temos a história de muitos de nós da PUC. Eu fui para a Ação Popular, a professora Rosalina foi para a Aliança Renovadora Nacional, depois eu passei para o grupo do Marighella, todos nós, né? Quer dizer, a gente passou da ação católica, vai ter um limite, depois ela para, né? E aí tem que ir para outro campo. Então, esse caldo cultural, e mais o livro de Yamamoto, eu acho que coloca nosso grande passo na direção ao marxismo, né? E a partir dos anos 80 até os dias de hoje, né, esse processo de apropriação da teoria social de Marx e da tradição marxista, ele vem num crescente no campo da produção do conhecimento e no campo da orientação do próprio exercício. Nós não paramos em Marx, nós avançamos pelos anos 80 e 90, alcançamos o pensamento de Gramsci, a sua contribuição para analisar o Estado, a sociedade civil, as classes subalternas. Chegamos a Agnes Heller, com a sua análise do cotidiano. Chegamos a o Thompson, com a sua avaliação no campo da tradição marxista, da experiência humana. E finalmente, chegamos a Lukács, com a sua ontologia do ser social. Quer dizer, nós adensamos o referencial marxista, né, dos anos 80. Eu diria, até hoje, a gente vem adensando esse referencial, né? Um referencial que vai passar, a partir daquela década, manter a direção, manter a hegemonia na organização dos nossos eventos, na formulação da nossa legislação, né, a lei que regulamenta o exercício, o código de ética, as diretrizes curriculares. Quer dizer, este pensamento marxiano e a tradição marxista vão dar toda a direção, né, para as nossas construções sobre nós mesmos, para a nossa construção intelectual que vai ter nas pós-graduações, a partir de 71, os primeiros mestrados na PUC do Rio e na PUC de São Paulo, em 81, os primeiros doutorados, né? Então, a massa crítica que se formou aí, ela não tem preço, vamos dizer. Ela marcou a profissão para sempre, né? Reitera rupturas cotidianas, embora não tenha vencido o pensamento conservador. Ela não venceu, né, este pensamento, né? A maturação. Em 1996, José Paulo dizia, o serviço social alcançou a maturação política do ponto de vista da sua apreensão da realidade com o avanço todo do marxismo. Ele alcança mesmo essa maturação, né? E essa maturação ela vai tendo consequências na nossa intervenção política no campo das reformas, da Constituição, da legislação social que vem, né? E aquilo que ele dizia lá, até aquele momento a gente era executor terminal de políticas sociais, quer dizer,
na operacionalização final da política está o assistente social, ele vai conquistando esse lugar, né? Quer dizer, é o lugar que ele tem, mas ele vai ampliando as conquistas em relação a esse lugar. Não sei se eu fui clara. Ele parte da execução terminal e alcança protagonismo na construção, né, e na luta pelas políticas sociais, entendendo essas políticas como estratégias, né, como mediações, como direitos a serem garantidos à população, como estratégias para a construção de uma outra ordem societária. E aí os assistentes sociais foram para as políticas, que não dá tempo aqui de colocar, para a assistência social, para a saúde, para a habitação, né? Tivemos grandes protagonismos nessas políticas, né? Fomos incorporados por essas políticas. Eu estava comentando essa semana, nós somos 42 mil assistentes sociais só na assistência social. Eu não tenho o número da saúde, mas deve ser um número tão grande quanto, né? Então, o serviço social foi ganhando esses espaços, né? Embora, numa conjuntura adversa, todo mundo sabe, né, das análises de conjuntura dos anos 80 e principalmente dos anos 90, né, quando o neoliberalismo avança e penetra e muda o próprio perfil das políticas, né, e embora nós tenhamos rompido com o próprio conservadorismo, do ponto de vista teórico, da explicação da realidade, ele renasce na experiência concreta da profissão, né, dadas estratégias neoliberais,